Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Meus irmãos, nós estamos num propósito novo esse mês, caminhando, né? Família no altar, a minha família no altar. E tem propósitos que o nosso apóstolo lança, ou quando alguém nos convida para ministrar em uma igreja, um congresso, alguma coisa, e eles dão um tema, um propósito. Tem uns que a gente fica assim, meu Deus, me ajuda, né? Porque você nunca ministrou, então é um desafio, uma novidade. Mas aí eu sou curioso, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, então eu vou a fundo. Tanto é que quando eu vou ministrar, eu nunca trago uma enlatadinha para vocês. Eu não pego uma coisa e copio. Eu pego alguma coisa, eu vi ali a linha de raciocínio, como essa ministração. Eu assisti quinta passada o pastor Edir ministrando lá na sede. Ele ministrou, a linha de raciocínio eu peguei, e aí eu cheguei em casa, sentei, e aí eu fui ruminar a palavra, fui pesquisar um pouco mais. Eu até brinco lá, às vezes eu brinco com o meu líder, meu apóstolo, eu falo assim: apóstolo, eu peguei a sua ministração e dei uma melhoradinha, né? Mas não é isso, é porque cada um tem um particular. Então você pega a linha de raciocínio e você explana, você desenrola aquilo que Deus colocou no teu coração, que o Espírito Santo está trazendo como revelação na tua vida, porque eu sei que vai ser bênção na vida de outras pessoas. Porque não adianta eu querer copiar o irmão, cada um tem um estilo, um jeito. Não adianta eu querer ser igual o Marcelo, não adianta eu querer ser igual o Jadson, nem vocês serem igual a mim, cada um tem seu estilo, né? Glória a Deus. E tem temas que são melhores para a gente desenrolar. Não é que é melhor, é porque a gente fica mais confortável. Por exemplo, falar de família, para mim, eu estou na minha zona de conforto, porque eu amo falar sobre família, eu gosto, eu tenho prazer. Até porque já são 32 anos no Evangelho, 31 anos, tem que fazer as contas direitinho, no Evangelho. Então, cuidando de vidas. E quando você vai cuidar de vidas, 99%, quando você vai cuidar, discipular e tratar, é problema de família. Ou é problema no casamento, ou é porque alguém está no vício, ou é problema de família, entendeu? Então quando você conversa com alguém, sempre o assunto é família. Então eu estou na minha praia, eu amo falar. Eu tenho outros assuntos que eu gosto demais de falar, escatologia, que é falar sobre os finais dos tempos, né? Fala sobre o livro de Daniel, fala sobre Apocalipse. Eu gosto de estudar sobre isso, eu gosto de ver ministração. Quando a pessoa sabe falar, me prende. Eu gosto de falar sobre batalha espiritual, libertação, o tabernáculo no tempo de Moisés. Eu amo falar sobre o tabernáculo de Moisés. Então são assuntos que me cativam. E família é um que eu gosto de falar. E se eu falar para você que eu vou dizer hoje tudo que eu tenho para falar, eu estou mentindo. Porque família é um assunto que não se esgota. Eu estou para dizer para você, igreja, que se a gente começasse hoje e fosse até o final do ano, até dezembro, de quarta a domingo, falando sobre família, eu ia ter um repertório que não ia se esgotar. Eu ia terminar o ano, dezembro, falando de família, e ainda ia ficar coisa sem falar, porque é um assunto muito amplo. Então hoje eu não vou conseguir falar tudo, mas eu vou dar o start. Nós vamos, entrar com um assunto, e à medida dos cultos vai acontecendo, conforme os cultos vão acontecendo, a gente vai falando, desenrolando, trazendo a memória, trazendo a revelação, e Deus vai acrescentando em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Gênesis 6, versículo 9. O Nicolas vai projetar no telão. Eu vou ler na minha versão, você pode acompanhar no telão. Gênesis 6, versículo 9. São estas as gerações de Noé.
Era ele homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Deixa eu ler só mais uma vez o mesmo versículo. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. O tema que nós vamos ministrar nesta noite é: caminhe nos padrões de Deus. Ande, caminhe nos padrões de Deus. Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Feche os teus olhos. Senhor, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na tua dispensação. Eu me coloco, Senhor Deus, no teu altar, aos pés da tua cruz, e te peço, meu Deus, que o Senhor me use de uma forma extraordinária, poderosa, com autoridade, com ousadia, para falar aos corações, ó Pai, das pessoas que estão aqui, aqueles irmãos e irmãs que estão assistindo este vídeo, que o Senhor possa tocar, ó Pai, os corações, fazer a obra, ó Pai, restaurar, renovar, em teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Espírito Santo de Deus. Usa-me, Senhor, e opera em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Apesar de estarmos num número menor hoje, vai gloriando aí, hein? Glória a Deus, prega comigo em nome de Jesus. Bom, para falar sobre casamento, ou família, ou criação de filhos, você tem que ter um pouco de experiência, você tem que ter um pouco de bagagem. Não dá para você falar de um assunto desse e de repente você não tem nenhuma experiência. O que você vai falar? É só teoria. Eu quero começar dizendo que eu sou casado para sempre com a minha esposa há 28 anos, 4 meses e 3 dias. E aí eu tenho um pouquinho, nós temos, eu e ela, um pouquinho de experiência para passar sobre casamento e família. Porque, para dizer para você, são 28 anos que foram mar de rosas, foram fáceis? Claro que não. Pastor, como é que você conseguiu? É entrega todo dia, é doação todo dia, é entender que casamento não vem pronto. O casamento é a construção de um tijolinho, um bloco, cada dia você vai colocando até que você forme a tua família, o teu casamento. Então é você entender que você não casou para ser feliz, mas você casou para fazer o seu cônjuge feliz. É o entendimento, é entrega, entendimento, transparência, tudo no pacote. Você consegue sobreviver dentro do casamento, você consegue formar uma família. Não é fácil, até porque, vou usar o meu exemplo, tá, igreja? Eu e minha esposa, nós somos completamente diferentes nas opiniões. Ela é A, eu sou B, ela gosta do branco, eu gosto do preto. Somos completamente diferentes. Dizem que os opostos se atraem. E eu acho que nós somos esse oposto. Mas eu vou dizer para você, eu casei com ela para sempre. A gente vive falando, você vai ter que me aturar, você vai ter que me aguentar, porque ou a gente vai ficar velhinho junto, né? Ou Deus vai recolher a gente junto, mas a gente vai ficar até o Senhor voltar ou nos recolher. Esse tem que ser, para começar a falar de família, esse tem que ser o pensamento hoje em dia. Mas como a gente trata com família, com pessoas, o que eu vejo, pastor Júlio, o que eu vejo hoje em dia, quando eu vejo essa galera, essa turma nova, eu vejo aqui mesmo na igreja, as pessoas que vêm, se achegam a nós, as pessoas hoje não têm esse pensamento, não têm essa paciência com o casamento ou com família. Eles entram no relacionamento na doideira, sem pensar, sem estudar, sem olhar pós e contra, vai atropelando os pés pelas mãos. Quando vê, está tudo enrolado. Depois fala, pastor, eu me dei mal. Mas claro que deu mal.
já no início já estava acendendo o sinal de alerta, você estava vendo que o negócio não ia dar certo, mas você insistiu. Não, é porque eu pensei que depois que casasse e formasse uma família, as coisas melhoravam. Melhorar, pode até melhorar, mas tem que ter muito suor, joelho no chão, barriga vazia, boca no pó. Não é fácil não. Então o casamento e o relacionamento, ele tem que ser a base de oração, ele tem que ser regado com muito amor, com muito respeito. Assim você consegue formar uma aliança com seu cônjuge, uma aliança em Deus, e consegue viver melhor. Falar sobre filhos, eu sou casado para sempre, há 28 anos, como eu falei, e pai. Como minha esposa não está aqui hoje, eu vou falar de mim. Se ela tivesse, eu falaria, somos pais, né? Mas como sou eu, então sou pai para toda a vida também. Da Natália, que é a minha mais velha, a primogênita, a Letícia do meio, e esse garotão bonito aí, o Nicolas, né? Vaidoso que só, passa 2 horas no espelho alisando esse cabelo. Hoje ele estava preocupado, Marcelo. Ele veio no carro falando assim: pai, eu vou ficar careca igual você? Eu falei: olha, a tendência é ficar. Eu falei: eu tinha uma cabeleira maior que você, aí eu tô careca. Olha o Jadson ali, olha a cabeleira do Jadson ali, ó. Rapaz, ele está preocupado. Olha a minha, você ainda tem mais que eu. Ele passa 2 horas, né? Só lá no gel, né? Com aquele... Vai, filho, vai orando em nome de Jesus. Mas nós somos pais, 3 filhos. E é interessante que as pessoas chegam a nós e às vezes elas falam assim: ah, pastor, o senhor não sabe o que eu sofro no casamento. O senhor não sabe como é difícil ter que aturar aquele homem, ter que aturar aquela mulher. Queridos, eu sou casado. Eu sei o que é. O que é passar perrengue no casamento, o que é passar raiva, o que é uma discussão. Só que olha, 28 anos, meu filho está aqui. Meus filhos nunca viram, nunca, nem eu e nem minha esposa, nos agredirmos fisicamente e nem xingamento, palavras duras, nunca. A gente já discutiu assim, de não concordar. Olha, não concordo, olha, não está certo, olha, está sendo injusto. A gente fala, mas nunca em 28 anos, para a glória de Deus, nunca viu panela voando em casa, né? Tacando chinelo, panela, né? Xingando, tapa, briga. E eu fico, gente, eu não sei se eu não pertenço a esse mundo, porque eu vejo hoje em dia as pessoas com 1 mês, 2, 3 meses de casado já está saindo no tapa. Que é isso? Que mundo que nós estamos? As pessoas, quando a gente ouve falar disso, de alguma coisa referente a isso, quando a pessoa já tem 10, 20 anos, já é de assustar. Quanto mais quando a pessoa é nova, no casamento, no relacionamento, na família. Misericórdia, gente. Onde nós estamos? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? É uma coisa de doido. Aí as pessoas falam assim: ah, o senhor não sabe o que é passar necessidade na família. Ah, sabe de nada, inocente. Eu já dei testemunho aqui, eu já falei como que a gente viveu os tempos de vacas magras. Eu já cheguei a orar por comida, para Deus prover o prato para a gente na mesa. E graças a Deus, Deus proveu. Nunca faltou o arroz, feijão, o ovo, o zoião, o que seja, o básico. Nunca a gente ficou sem, a gente nunca foi dormir sem ter o que comer, porque Deus sempre proveu. Aleluia. Eu já tive que orar por leite, eu já tive que orar para Deus prover para pagar uma conta. Deus é maravilhoso, Ele nunca deixa a gente na mão. Eu lembro, Marcelo, quando morávamos lá na Bahia, eu lembro que uma vez eu tinha um dinheiro, e era exatamente o dinheiro para pagar o aluguel, porque lá nós morávamos de aluguel. Eu tinha dinheiro para pagar de aluguel, mas aí eu falei: se eu pagar o aluguel, eu não consigo fazer compra.
não vai ter dinheiro para comprar. Se eu comprar, eu não pago aluguel. O que eu vou fazer? Aí eu falei para minha esposa: bom, vamos para a igreja, porque hoje eu tenho que ministrar na igreja. Era um culto de jovens e eu estava incumbido de ministrar a palavra naquele culto. E aí nós fomos, vamos adorar a Deus, vamos buscar a Deus, como diz a palavra, buscar ao Senhor em primeira, e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. E fomos fazer a obra do Senhor, fomos alimentar a multidão, e Jesus estava cuidando do meu cestinho. E lá, na hora que a gente está terminando, fazendo a oração, eu vi uma irmã, uma jovem, que há umas 2 semanas atrás, ela falou assim: ô Júlio, eu estou indo lá para São Paulo, e vou lá perto do seu irmão, você quer que eu mande algum recado para ele e tal? Aí eu escrevi uma carta para o meu irmão, mas uma carta dizendo: irmão, tá tudo bem, ó, tá legal, tá. Não falei nada, que eu estava meio apertado. Eu falei coisas boas: aqui tá legal, vem visitar quando você puder. Falei coisas boas. Quando ela retornou, ela terminou o culto, ela falou assim para mim: ó, passei lá no teu irmão, ele mandou essa carta para você. Eu falei: glória a Deus, né? É a resposta. Eu mandei, ele mandou a resposta. Coloquei no bolso e fomos para casa. Queridos, quando eu cheguei lá na minha casa, que eu lembrei da carta, falei: vou ver o que ele escreveu. E eu abri o envelope, não tinha carta nenhuma. Tinha um cheque exatamente no valor certinho do aluguel. Glória a Deus. O valor certinho. Eu falei: Jesus, obrigado. Depois de um tempo que eu vim morar aqui em São Paulo, que eu contei para meu irmão o que aconteceu, ele até chorou. E ele falou: rapaz, eu não sei, senti no coração de te mandar, mandei. Eu falei: Jesus te usou, meu irmão, porque exatamente aí o dinheiro que eu paguei e ainda sobrou outro dinheiro, eu fui lá e fiz a compra do mês. Olha como Deus cuida dos mínimos detalhes. Eu já passei por essas coisas. Eu já contei aqui que a gente pegava um bilhete e nós tudo passava, né, e dava para o outro, e no outro ônibus passava o bilhete, o mesmo bilhete, uma passagem para 3, 4 pessoas ir da família. Por quê? Porque não tinha dinheiro, a gente já passou perrengue. Ficar desempregado, eu já fiquei. Só que tudo isso aconteceu, em nenhum momento eu deixei de servir a Deus. Nenhum desses problemas, empecilhos, obstáculos foi suficiente para me tirar da presença de Deus. Quantas vezes não tinha dinheiro para pegar o ônibus, fazer esse negócio de passagem, eu ia a pé. É longe da onde eu moro até a sede, não é perto. Quantas vezes eu e a Natália é testemunha, ela não está aqui, que se ela tivesse eu ia falar: é ou não é, filha? Ela não veio hoje, mas se ela tivesse eu ia falar: a gente já andou ou não já andou? Quantas vezes a gente não foi e voltou, né? Porque a gente não tinha dinheiro, a gente foi para ir, mas não deixamos de adorar o nosso Deus. E aí as pessoas hoje olham e falam assim: qual o segredo da sua vitória, pastor? De você hoje ter uma família no altar do Senhor, você e sua esposa no altar, e os filhos, a neta, o genro, né? Os genros agora que chegou mais um, futuramente a nora, né, meu filho? Aleluia, né? Meu filho está trabalhando para isso, ele está orando. Eu falei: vai orando. Ele me mostrou a foto dela. Aí eu falei: deixa eu ver a prometida aí. Aí ele me mostrou, eu falei assim: rapaz, orou bastante, hein? Eu falei: mas aí, tem que orar mais aí para ela não ir no oculista, porque se ela pôr um óculos e enxergar, brincando, filha, você é gatão, filho, aleluia. Futuramente a nora, né? A família todinha está no altar. Mas, queridos, o segredo é as escolhas. É a escolha que eu faço. Eu escolho andar com Deus, aleluia. Assim como nós lemos aqui no exemplo de Noé, ele andava com Deus, eu escolhi andar com Deus. Então eu quero dizer para você: escolha andar com Deus. Esse é o segredo, aleluia. Seja fiel em todo tempo ao Senhor. Se você for fiel, Ele vai ser com você, aleluia. Bom, às vezes as pessoas também falam assim: você não sabe como é que é meus filhos, só o sangue de Jesus. E aí novamente eu lembro você, quando eu dei a entrada aqui, eu disse:
Eu tenho 3. Eu sei o que é filho ficar doente. Eu sei o que é filho ficar rebelde. Eu já contei aqui, uma hora eu vou pedir até para a Natália mesmo, ela mesmo, aí se ela estivesse aqui vai falar, eu de novo. É que ela é a primogênita, e a primogênita sempre sofre, né? Mas ela deu uma dor de cabeça quando ela era adolescente, terrível para mim e para minha esposa. Nós comemos o pão que o diabo amassou. Não, comemos pão não, a padaria todinha. Nós comemos a padaria todinha que o diabo amassou com ela, porque ela deu muito trabalho, sabe? Rebeldia, a coisa de ignorância, e ela queria se afastar de Deus. E sabe qual foi o segredo? 2 segredos que a gente conseguiu resgatar nossa filha mais uma vez. Primeiro, nós oramos, eu e minha esposa, a gente ficava de joelho na beira da cama, orando, buscando a Deus, clamando o sangue de Jesus sobre a vida dela. Quantas vezes eu não orei falando assim, Senhor, se o Senhor quiser dar um chacoalhão, se o Senhor quiser, pegar e dar um susto nela, pode dar, Senhor, só cuida da integridade física, não deixa nada de mal acontecer com ela, o físico, mas se for preciso, Senhor, dá um chacoalhão. Eu orava assim, para ver se as ideias voltam para o lugar, se o tico e o teco voltam para o lugar. Eu orava assim. Mas oração foi o primeiro, oração com jejum, propósito, e ajuda com os meus líderes. Eu pedi ajuda para a minha liderança. E o que acontece hoje? Já aconteceu várias vezes de alguém ligar, pastor, me ajuda, e eu falo assim, ok, o que você está precisando? O meu marido saiu de casa. Eu falei, não, saiu ou vai sair? Ele saiu. Eu falei, então você quer que eu ajude o quê? A ajudar ele a levar as malas, as roupas dele, você quer o quê? Porque ele já saiu. Não adianta você falar depois que o caldo entornou. Você tem que dar um help antes, quando a coisa ainda dá para contornar, quando ainda a gente consegue ir lá e conversar, contornar, falar. Depois que está tudo feito, não adianta. As pessoas têm essa ilusão, de pedir ajuda só depois, não adianta. Então não, a gente foi lá, nos ajuda aí, está acontecendo isso, e graças a Deus nós temos uma liderança, nós temos amigos, tem um casal de pastores amigos que nos ajudaram demais. E aí fomos conversando, fomos orando, conversando, eles também, e graças a Deus está essa bênção hoje. Aí se ela estiver assistindo, aí filha, estou falando bem de você, viu? Agora estou elogiando. E hoje está essa bênção, me ajudando, nos ajudando, correndo para lá e para cá, fazendo as coisas. Então o segredo é esse, porque cuidar de igreja não é fácil, cuidar de igreja é muito difícil. Tem gente que deseja isso demais, e eu falo para as pessoas que querem isso demais, eu falo assim, olha, você ser pastor dentro de uma igreja onde tem um líder, um presidente, é uma coisa. Você não tem que se preocupar com o espiritual, com o financeiro, é uma coisa. Agora você ser pastor de igreja, ter que se responsabilizar por tudo, aí meu filho, tu tem que ter sangue nos olhos, porque não é fácil. Tem pastor aí pirando o cabeção, ficando doido, porque não é fácil cuidar de vidas, mas é muito prazeroso. Eu amo que eu faço esse chamado, eu amo meu chamado, eu amo cuidar de vidas, porque para mim não tem preço no mundo que pague uma pessoa entrar por aquela porta toda arrebentada, a pessoa entrar daquele jeito, e depois com o tempo a gente cuida, e daqui a um pouco a pessoa está cantando, tocando, pregando, a pessoa está cuidando de célula, a pessoa está na porta ali, abraçando os visitantes. Gente, não tem preço isso não. Uma vida no altar, restaurada, não tem preço, aleluia. Eu não me rebaixo a aceitar nenhum cargo para ganhar rios de dinheiro, para perder esse meu chamado, essa minha unção na minha vida, não. Eu amo cuidar de vidas e vou até morrer cuidar de vidas, em nome de Jesus. Então, não é fácil cuidar de igreja, mas sabe o que eu me espelhei quando eu comecei, e ainda hoje eu faço?
exemplos de amigos e meus líderes que já estão na caminhada há um tempo. Eles têm experiência, eles vivem isso daí, né? Já passaram por muitos problemas, e aí eles vêm e falam para mim as experiências, e eu só fico ouvindo, falo, opa, eu vou ouvir a voz da experiência. Para quê? Para que eu também não passe pelo perrengue, para que pelo menos se eu passar, eu saiba como sair, assim como eles saíram. Então é bom ouvir a voz da experiência. Por que eu estou falando isso? Por que eu falo que eu aprendi a ouvir com os experientes? A família é a mesma coisa. A mesma coisa. Se você tem pessoas experientes, quer ver uma pessoa que muita gente às vezes não dá crédito, mas é muito bom você ouvir? Vô e vó. Tem uma experiência, tem uma experiência de vida tremenda. Você sentar com aqueles velhinhos cabeça branca, você fica ali, 5 minutos que você conversa com eles, eles desatam você, eles abrem os céus para você, porque a experiência de vida, já sofreram muito, já deram cabeçada demais, e a gente não precisa passar por isso, se a gente saber ouvir os mais velhos, os que são experientes, que tem já uma longa caminhada nesse assunto de casamento, de família, de cuidar dos filhos. E as pessoas não, elas querem fazer tudo do jeito delas. Não, eu consigo com a força do meu braço. E esquecem da dependência de Deus, de convidar a Deus, Senhor, me ajuda. Precisa isso, igreja, a gente precisa se atentar para isso. Aqui no texto que eu li, está falando de um homem chamado Noé. Noé, ele é um dos personagens da Bíblia mais famosos que tem. Você conhece com certeza. É difícil alguém que não ouviu do velhinho, né? O homem que construiu a arca, o barco, que veio o dilúvio, 40 dias, 40 noites. Todo mundo conhece a história de Noé. Ele é um dos personagens mais famosos. Filho de Lameque e pai de Sem, Cão e Jafé. O nome dos filhos dos 3 filhos de Noé era esse mesmo: Sem, Cão e Jafé. E o nome Noé significa repouso, descanso. Eu nunca conheci ninguém chamado Noé, mas se alguém quiser colocar um nome no filho, é uma tradução boa, é um significado bom. Repouso, descanso. E aqui no texto está falando que Noé tinha um caráter justo e íntegro. Olha aí que qualidade maravilhosa. O homem e a mulher de Deus, ele tem que ter isso. Tem que ter um caráter moldado por Deus, porque se você tiver, automaticamente você vai ser uma influência, um espelho, um modelo, não só para a tua família, mas para todo mundo em volta, para o teu trabalho, para os vizinhos, todo mundo vai se espelhar em você. E ele era um homem obediente a Deus. Ele tinha muita fé em Deus e ele obedecia a Deus. E é interessante que no finalzinho do versículo diz: e ele andava com Deus. Olha que lindo. Ele andava com Deus. E ele viveu 950 anos. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, quanta idade, né? Aleluia. Eu não sei nem se a gente chega nos 80, né, Marcelo? Se chegar, ainda chega capengando, né? O homem viveu 950 anos, aleluia. E quando você vai ler a história de Noé, você vai ver que ele recebeu de Deus a incumbência de criar ali, né? Construir uma arca, colocar dentro daquela arca um casal de cada animal que existia na face da terra. E você olha assim a história e fala: meu, é loucura isso. E quando você vai mais a fundo, você percebe que Noé, ele foi ousado. Era um homem mesmo de fé, porque naquele tempo ele aceitar esse desafio, queridos, eu acredito que todo mundo ria da cara dele. Sabe por quê? Até esse tempo de Noé, nunca tinha chovido na face da terra. O povo não sabia o que era água caindo do céu. Aí você fala: mas pastor, como é que tinha planta? Porque lá em Gênesis capítulo 2, versículo 6,
se o Nicolas quiser projetar, Gênesis 2, 6, diz que um vapor subia e regava o orvalho, a plantação. Até então todo mundo conhecia o vapor que subia da terra e regava, mas água mesmo eles não conheciam, eles não sabiam o que era a água. E aí Noé tem esse desafio, veja que coisa doida, mas ele aceita, glória a Deus. E com fé e com muita calma, Noé constrói. Ele levou 120 anos. Olha também que coisa, né, maluca. 120 anos para construir a arca. O homem era muito paciente. Aleluia. Eu e você talvez na primeira semana a gente já desistia, falava, não quero esse negócio não, é muito para mim. E ele com calma, ele fez. E como eu disse, o texto diz que ele andava com Deus, e por ele andar com Deus, a família de Noé, não só ele, mas a família dele, a esposa, os três filhos e as 3 noras que ele tinha, foram poupadas no dilúvio, foram salvos no dilúvio. Então o que eu quero dizer para você, quando você anda com Deus, quando você teme a Deus, quando você serve a Deus, quando você é fiel ao Senhor, você e a tua casa entra na arca e são salvos. Aleluia, aleluia. Quando você estiver de joelho na presença de Deus, enquanto você estiver, a tua família vai estar de pé na presença de Deus. Aleluia. E quem anda com Deus tem bom testemunho, é influente, né? É um modelo, é sal e luz para as nações, para os outros, é referência. Já viu já teve aquela sensação, aquele momento de alguém chegar para você e falar assim: você é crente, né? Aí você fala: eu sou. Como você sabe? Eu percebi pelo teu jeito, o jeito que você fala, o jeito que você anda, o jeito que você me respondeu. Eu percebi. Isso é maravilhoso, queridos. Quem anda com Deus tem isso, influencia, é modelo, é sal e luz, é referência. Aleluia. Então muito cuidado, porque mesmo que ninguém esteja olhando, o Criador está te olhando. Então sempre dê bom testemunho. Eu sempre contava uma história, e eu contava a história porque é do pastor Rubens, um amigo meu, né? O pastor lá da geração de Davi. Ele contava isso nos encontros que a gente ia, essa história que aconteceu com ele. E recentemente a mesma coisa aconteceu comigo. Então agora eu vou contar essa história, mas eu vou dizer: não, aconteceu comigo também. O que foi? Eu estou no meu carro e eu estou lá dirigindo de boa. Eu até estava ouvindo um som, estava ouvindo louvor, cantando louvor. Parei num farol e um ônibus atrás, e começou bibibi, bibibi. Eu olhei e falei: meu, o farol está fechado, o que esse cara quer? Né? Dá vontade de você falar assim: meu, passa por cima, né? Ou brigar com o cara, falar: o cara é chato, fica buzinando, o farol está fechado. Abri o farol, eu andei, e eu estou vendo o ônibus vindo. Eu abri e falei: vou deixar ele passar, ele deve estar com pressa, né? No outro farol eu parei, ele parou do lado, aí ele abriu a porta. Eu falei: ih, o cara vai descer, agora vai querer dar porrada. Mas eu não fiz nada, eu fiquei na minha, não falei nada, né? Quando ele abriu a porta, o homem virou para mim, né? O motorista estava lá e falou assim: Pai do Senhor, pastor Júlio. Eu falei: Pai do Senhor, querido, aleluia. Irmão, já pensou se eu dou ali um mau testemunho? Já pensou se eu começo a xingar, a brigar, mostrar o dedo que não é esse, né? Mostrar o outro dedo, que muita gente faz isso, né? Não é um joinha, né? É o outro, né? Queridos, eu ia cair no descrédito. Daqui um pouco a igreja toda dele ia ficar sabendo que o pastor Júlio desceu da cruz, né? Aleluia, o pastor Júlio está desviado. Graças a Deus. Aí ele foi embora. Eu falei: Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Mas irmão, você tem que vigiar. Por isso que a Bíblia fala: vigiai e orai. Quem anda com Deus não mente, irmão, não mente. Sabe, é muito importante você dar testemunho de ser uma pessoa íntegra, como Moisés era, justa, reta, porque a tua família está observando.
Se você é uma pessoa mentirosa, a tua família vai falar: meu pai é capa. Tem aquela historinha que a mulher estava assim do lado do caixão e estava o filho assim, né, do lado, e o pastor falando: esse irmão era uma bênção, esse irmão era um homem justo, esse irmão era um homem íntegro. Aí a mulher virou para a filha, falou assim: filha, dá uma olhada ali no caixão, vê se é seu pai mesmo que está ali, que o pastor está falando tão bem que eu tô achando que o defunto é outro, né? Queridos, é sério, a gente brinca, mas o negócio é sério. Nós temos que dar testemunho, principalmente dentro de casa, né? Aí tem aquela história da mãe, quando a mulher da CUT, né, bate, e aí a mãe fala assim: vai lá e diz que eu não tô. Aí a menina vai lá e fala assim: minha mãe mandou falar que não tá, né? Aí cai no descrédito. Outro dia, eu lembro que o Nicolas, ele falou: pai, o guarda tá aí, porque o guarda ele vai uma vez por mês receber, porque ele fica ali, né, na moto. Eu acho que aí na casa de vocês aqui deve ter. O cara vai de moto, né, o guarda, olhando a rua. E o nosso lá olha mesmo, viu? O nosso lá, porque tem uns guardas que ele só pega o dinheiro, mas não olha nada. Mas o nosso olha, o nosso trabalha mesmo. 4, 3 horas da manhã, às vezes eu tô lá e eu ouço ele passando. Aí o Nicolas falou: pai, o guarda veio receber. Eu falo o quê? Aí eu falei: fala a verdade. Fala que agora eu não tenho. Manda ele passar amanhã à noite, que a gente dá o dinheiro para ele. Agora nesse momento eu não tenho. Então fala a verdade, que a sua palavra, como diz Mateus 5,37, seja sim, sim, ou não, não. Até porque você é sal e luz. Você tem que dar testemunho, a começar dentro da tua casa. Quem anda com Deus se parece com Ele. Aleluia. Tem uma história que eu li num livro, que um missionário, ele foi para uma tribo indígena, ficou lá um tempo, e ele saiu frustrado porque ele não conseguiu converter os nativos lá. Ele voltou para o seu país de origem. Passado um tempo, outro missionário foi para lá. Mas esse missionário que foi embora, ele deixou um legado bom, ele deu bom testemunho. E quando esse novo missionário foi para lá, ele começou a falar de Jesus da maneira dele, uma maneira diferente, apresentando Jesus para o povo indígena daquela aldeia. E uma menina levantou a mão e falou assim: esse homem que o senhor está falando eu conheço, ele estava aqui, ele passou um tempo com a gente, ele estava aqui dando aula para a gente, e aí ele foi embora. Ela estava achando que o homem, que Jesus, que o homem estava pregando, que era o missionário que tinha ido embora. Olha que testemunho lindo. Um livro que eu li, o pastor contando, e o irmão era uma bênção, ele dava realmente testemunho. A história conta do apóstolo dos pés sangrentos. O nome dele é Sadhu Sundar Singh. Eu treinei meia hora, não se espante não, que eu treinei meia hora no espelho para falar esse nome para você, tá? Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Tem na internet, tem livro dele. Conta que ele foi orar numa casa, pediram para ele ir orar para a filha de uma mulher que estava doente. Ele foi lá, e quando ele bateu no portão, ele era um indígena, ele era um indiano, a família muito rica, mas ele largou tudo para servir a Jesus. Ele deixou as riquezas, ele preferiu não ter riqueza, mas servir a Deus. E a história dele é linda. Ele gostava muito do amarelo. Você sabe como é que o indiano veste, né? Então ele gostava muito de vestir amarelo. É muito comum você ver as fotos ele de amarelo. E conta que quando ele chegou lá, bateu palma, saiu a empregada da casa. E a empregada conversou 5 minutos com ele, ele se apresentou, falou quem ele era, que ele veio, né? Aí a empregada foi para a patroa e falou assim: patroa, é o seguinte, tem um homem aí na porta batendo, e é o seguinte, se ele não é Jesus, parece demais com ele, viu? Está querendo falar com a senhora. Por quê? Porque tem pessoas que exalam o doce perfume de Cristo. E nós, como servos de Deus, nós temos que exalar. Quem anda com Deus se parece com Deus, se parece com Jesus. E nós temos que fazer essa imagem, essa atmosfera, a começar dentro da nossa casa, aleluia.
A nossa família tem que ver Jesus na nossa vida, tem que ver Cristo refletido em nós. Aleluia. Quem anda com Deus não vive em vícios gerais, pornografia, bebedice, né? A bebedice, vício do cigarro, vício do narguile, vício das drogas, porque quer ver a queda de uma família, o rompimento de uma família. A família destruída é quando alguém da família está no vício, pornografia, droga, bebida. Você vê uma rachadura, você vê um buraco na família. É difícil a gente tratar, mas tem solução. Mas então quem anda com Jesus não tem que andar no vício. Eu já contei essa história, vou relembrar você, que eu estava até junto com o apóstolo, e sentou um pai, né, do lado dele, e falou: apóstolo, me ajuda, ora pelo meu filho está fumando maconha, apóstolo. O apóstolo olhou para ele e falou assim: a culpa é sua. Minha? Levou aquele susto. Eu? Você não largou o cigarro, você continua dando mau exemplo dentro de casa. Ah, apóstolo, mas eu fumo cigarro, não é maconha. Ele falou: meu filho, só o cão é o mesmo, só muda a coleira. Ele falou: só muda a coleira, o cão é o mesmo. Então só muda o nome do vício, mas o vício é o mesmo. E é o seguinte, é um vício vicioso, é um ciclo vicioso, aonde é uma bola de neve. A porta lá na tua família está escancarada para o diabo entrar, fazer a arruaça dele, cirandar na tua família. E isso daí não vai parar no teu filho, vai atingir teu neto, teus bisnetos, até que você dê um basta, fala: chega, eu não aceito mais isso, eu vou fechar essa porta de legalidade na minha vida, na minha família. Eu fecho hoje, cancela isso em nome de Jesus, para que a tua família não passe por isso. Queridos, é batata. Se você vai conversar com alguém que está com problema, vou usar o exemplo da bebida. Você vai conversar: ah, eu bebo demais. Ah, bebe. Como é que era seu pai? Ah, também bebia. E seu avô? Também bebia. É um histórico. Mas eu quero dizer para você que pode ser vencido, pode ser quebrado, na autoridade e no nome de Jesus. Entenda que você é crente no Senhor, você é salva, alcançado pela graça e misericórdia de Jesus, e você tem autoridade de dizer: ó, está fechada essa porta na minha família, eu não aceito, está cancelada essa porta de maldição na minha família, em nome de Jesus. E esse demônio vai ter que sair da casa, da família, vai ter que partir em retirada, pegar a bagagem dele e sair. Por quê? Porque Jesus é que reina no teu lar, na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Muito cuidado. Para terminar, filho, coloca Cantares 2,15. Cantares 2,15 está falando da raposinha nos vinhedos, né? Cuidado com as raposinhas, porque as raposas maiores a gente vê, mas as raposinhas é aquelas que a gente não vê, que entram sutilmente, né? Ali no seio da família. É igual aquela coisa das pedras grandes. A gente não tropeça em pedras grandes, porque a gente está vendo. A gente tropeça nas pequenininhas. Então muito cuidado com as raposinhas. Pastor, o que seria as raposinhas no meio da família? A falta de atenção para a família. Você às vezes dá atenção para tudo, para todos, mas para a tua família você não dá muita atenção para a tua família. A falta de conversa, do diálogo. Precisa ter, conversar, dialogar. Tem aquela história do pai que demorou para conversar com a filha, de ter um papo reto com a filha. E depois que ela já estava na sua adolescência, partindo para a juventude, ele tomou coragem, chamou ela e falou: senta aqui que eu quero conversar com você. E a filha falou assim: ah, pai, ô velhão, você quer falar o quê, velhão? Não, eu quero conversar com você sobre sexo. Aí ela falou assim: não, beleza, pode perguntar, que se eu tiver dúvida que eu respondo, eu explico para o senhor. Aí você vê que ele já estava atrasado, né? Ela já tinha atropelado ele há muito tempo. Entenda que se você
fechar o diálogo da conversa, a porta da conversa e do diálogo para a tua família, o mundo vai abrir, a prostituição vai abrir, o traficante vai abrir. Então não feche esta porta, abra, que a tua família tenha liberdade de conversar sobre tudo com você em nome de Jesus. Promover momentos de qualidade em família. É muito gostoso você sentar na mesa, ali conversar, sem celular, sem TV. Porque hoje como é que é? Todo mundo faz o prato, um vai para o sofá, um vai para a sala, um vai para o quarto, cada um para um canto. Mas é gostoso quando, né, a mesa ali, você está na mesa sentado, conversando, rindo, batendo papo, jogando papo furado. É muito bom esses momentos de qualidade com a família. Assistir um filme, olha que benção. Eu estou usando também o exemplo do Nicolas, né? Já lembrei de um aqui. Esses dias atrás, Nicolas, sai do celular, vem cá, vamos assistir um filme. Ah, eu não quero. Você não quer? Também não vai ficar no celular, dá o celular aqui. Ou assiste o filme, ou vai dormir. Aí ele ficou meio emburrado lá e ficou lá. Falei, não, tem que ter pulso forte. Falei, não, senta aqui, você vai assistir com a gente. Nós estamos aqui um momento família e nós vamos assistir o filme em família. E foi bom o filme foi legal, filme bacana. Depois eu passo o nome do filme para você. Então, cuidado com as raposinhas. Gênesis 2:24, já estou encerrando. Põe para mim aí, filho. Gênesis 2:24 fala sobre a emancipação. Deixará o homem e a mulher, os seus pais, uniciar a sua esposa, a sua mulher, e serão uma só carne. Então está falando sobre a emancipação, você montar a sua família. Aqui, Gênesis 2:24, está falando sobre a emancipação geográfica, que quem casa quer casa. Então você sai da casa dos seus pais e vai montar, constituir a sua família e construir a tua história. Que olha, não tem coisa melhor que você ficar à vontade na tua casa. Que bênção que é, né? Você poder ficar à vontade. E não é assim quando você mora com outras pessoas. Fala sobre a emancipação financeira, que você não tem que depender mais de pai, mãe, sogro e sogra. Se você decidiu casar, então sustenta a sua casa. E fala sobre emancipação espiritual, isso é muito importante. Você e seu cônjuge sempre está buscando a Deus, orando ao Senhor, juntos na igreja, juntos nos trabalhos que a igreja promove. Isso é muito importante. O espiritual, leia a Bíblia junto, isso é muito importante. E 25, meu filho, versículo, Gênesis 2:25, fala que ali, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Está falando sobre transparência, está falando sobre verdade no relacionamento. Quando tem mentira no meio, não vai dar certo. Está falando sobre transparência. Olha, somos uma só carne. Então o que é meu é seu, o que é seu é meu. E é assim. Não é mais meu carro, meu dinheiro, minha casa, meus filhos. É nossa casa, nosso carro, nosso dinheiro, nossos filhos. É nosso. Quer ver uma coisa que muita gente hoje briga por causa disso? Celular. O abençoado do celular. Ah, por que briga, pastor? Porque o homem não pode ver o que está escrito, não pode ver o zap, não pode ver os e-mails. Queridos, mais uma vez eu vou usar o meu exemplo. O meu, ele tem tanto o toque lá de você fazer o desenho, como o da digital. Coloca a digital e ele abre. A minha esposa sabe o desenho e ela também é cadastrada na digital. A hora que ela quer, só abrir, está lá. A mesma coisa dela. Eu tenho acesso à senha digital dela, eu também tenho acesso ao celular dela. Então não há reserva, é transparente, é papo reto. Então quando você tem alguma reserva, tem boi na linha. Quando o casal, o cara ou a esposa não quer deixar, não, isso é meu, que é meu, tem alguma coisa errada. Porque tem que ter transparência.
Tem que os dois falar a mesma língua. É o que diz a palavra: andarão dois juntos se não se entenderem. Não tem como, meu querido. Tomar decisões importantes para a família juntos também, isso é muito importante. Quando você senta e toma decisões importantes que vai, gerar ali para a família alguma coisa, no futuro, tomar decisões importantes juntos, sentar com a família. E eu faço isso muito. Quando eu decidi, eu pensei em sair do emprego para me dedicar somente à obra de Deus, eu sentei com a minha família e conversei. Eu falei: olha, vamos fazer assim. Recentemente nós sentamos e estamos analisando em vender o carro, porque é uma coisa que vai respingar em toda a família, é uma coisa que toda a família usa. Então eu não posso tomar essa decisão sozinho, eu tenho que compartilhar com todo mundo que é beneficiado com ele. Então é isso. Por que nós sentamos com vocês e falamos: estamos com um desejo de mudar de local? Porque vocês são a nossa família. E nós, mesmo que vocês não saiam para procurar um outro local, pelo menos a gente pede: orem por nós, para que Deus nos mostre se é da vontade dele agora mudarmos ou não. Porque nós não vamos ficar o resto da vida aqui. Aleluia. Isso aqui vai ficar pequeno. Você pode dizer glória a Deus? Deus vai mandar muitas vidas aqui, vai encher. E nós vamos, eu já não tenho cabelo, o pouco que eu tenho eu vou perder. Qual vai ser a minha preocupação? Senhor, onde eu vou pôr esse povo? Então eu quero ter eu estou louco para ter essa preocupação. E vocês vão me ajudar, através de oração, através de muito trabalho, convidando as pessoas. Amém? Fica de pé. Nós vamos orar pela família agora. Eu quero, junto com você, orar ao Senhor pela família e dizer para você que durante esse mês nós vamos caminhar sobre esse propósito e muitas coisas a gente vai falar. Hoje foi somente, o prato de entrada, mas a gente ainda vai continuar em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus e apresentar a nossa vida e a nossa família no altar do Senhor.